Olá pessoal, espero que todos estejam bem, presentes no agora. Hoje trago para vocês o resumo da terceira aula da Masterclass da Mary Morrissey, que tem o título Sua Vida Rica Começa com uma Visão Rica. Se vocês lembram, a primeira aula eu trouxe um resumo da importância da mudança de pensamento. Na segunda aula a gente falou dos 8 bloqueios mentais que podemos ter e que nos impede de termos abundância. E a ideia hoje é trazer esse tema sobre visão rica, que é de extrema importância para que a gente possa de verdade atrair o que queremos em nossas vidas, independente de que área seja. E aí, como eu sempre faço, eu vou dividir aqui esse resumo em algumas partes. A primeira, eu quero trazer uma pergunta que a Mary faz, como uma forma de reflexão. É importante a gente fazer essa reflexão. Depois eu quero trazer alguns contextos, frases e pensamentos que a Mary conta. Aí a gente vai fazer um exercício de visão, super importante. E aí, considerações finais com frases de pessoas altamente bem-sucedidas e famosas, tá bom? Começando então pela pergunta. A ideia, pessoal, é que vocês sempre tenham uma caneta e um papel na mão, um computador, enfim, o celular, para vocês anotarem o que acharem interessante, tá? Mas vamos lá. A pergunta é em relação aos ganhos financeiros que vocês tiveram nos últimos anos. Como é que vocês têm performado, né? Pense nos últimos 5 anos. Está igual? Cresceu? Menos do que vocês gostariam? Existe aí dentro de vocês uma vontade de ter liberdade financeira? Vamos dar uma nota de 1 a 5 em relação à sua satisfação na questão de liberdade financeira e tempo. Por que eu falo de tempo? Tá? A Mary coloca o tempo junto com essa questão financeira, e se a gente parar para pensar, realmente os dois juntos são bem interessantes para viver a vida que a gente adoraria viver, não é verdade? Então assim, enquanto vocês respondem essas perguntas, se precisar pausar o vídeo, pausem, é importante que vocês percebam que mais pensamentos vieram na mente de vocês quando vocês estavam respondendo a essas perguntas, tá? Lembrem da importância de vigiar os pensamentos, pessoal. A Mary, ela fala que a gente não deve esperar que as coisas mudem fora da gente, sem antes nós mudarmos o que está focando, o que nosso pensamento está focando. Essa é a primeira aula, o primeiro resumo que eu trouxe fala disso, né? Lembrem da história da TV, do rádio, do telefone. Há uma vibração e uma frequência específica que a gente deve sintonizar para atrair o que a gente quer. Lembra do gráfico que eu coloquei? Tá até nos posts que eu fiz. Deem uma olhada lá. Comentem se vocês quiserem ou perguntem caso vocês tenham dúvida. É importante a gente estar acima dos 500 pontos para a gente estar na vibração correta de atração, tá? Então, super importante esse tema, pessoal. Agora, eu quero trazer alguns reforços que a Mary sempre traz quando ela introduz essa questão de pensamento, né? Primeiro, é importante lembrar que tudo é criado 2 vezes. Primeiro, você cria dentro de você, no seu pensamento, e depois fora, com os resultados, né? E o grande conceito dessa aula que ela traz, qual que é? É a sua vida rica começa com uma visão rica. Se você não respondeu a pergunta de escala 1 a 5, responde. E agora a ideia é que você responda o que seria uma vida ideal para você em termos de abundância em 3 anos. Respire fundo e tente chegar nessa resposta, né? A Mary fala que se a gente quer de fato uma vida diferente em 3 anos, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pensar de fato como que ela seria, ter uma fotografia mental. A gente não pode ter abundância em nossas vidas, pessoal, se a gente não pensar da forma correta, ou se a gente pensar em palavras pobres, por exemplo, né? A gente não pode viver, vamos falar de relacionamento, né? Um verdadeiro amor, por exemplo, em nossas vidas, se a gente viver uma vida de ressentimentos, né? Pensamentos ruins. Agora vem a parte que a Mary traz para exercitarmos a nossa visão, né? Para vocês entenderem melhor como que a gente deve projetar essas imagens, a Mary convida a gente a fazer mais um exercício, né? Que é em relação a esses 3 anos que a gente está falando, né? Então, imaginem que tudo deu certo, que você conseguiu o que você estava planejando. Pense, feche os olhos e imagine-se, por exemplo, andando
na sua casa, talvez nessa casa que você quer estar daqui 3 anos, pegando um copo de água, sentado no sofá, olhando e-mail, celular, enfim. O que vem em seu pensamento quando você se projeta como uma pessoa rica, abundante, não só financeiramente, nas outras áreas também? O que vem, né? Anotem, assim como vocês anotaram a nota de 1 a 5, anotem também esse pensamento. O que vem? Será que vem coisas do tipo, poxa, eu estava pensando em doar algo para aquela caridade, ou dar o presente para alguém, pensando em dobrar minha renda, em abrir um outro negócio, em ajudar algumas pessoas, parentes próximos, amigos próximos? Esse exercício, pessoal, é essencial para que vocês possam sentir e visualizar direitinho como que a Mary conta que devemos fazer, né? E aí a Mary agora, ela pede o quê? Para que a gente escreva e desenhe exatamente o que a gente deseja, né? E aí para isso a gente tem que escrever de determinada forma. A gente tem que escrever assim: eu estou tão feliz e agradecido agora que... 3 pontinhos. E aí vocês vão colocar o que vocês estão tão desejando, sentindo que vocês querem, né? Na verdade, vocês já estão projetados lá na frente como se isso já tivesse acontecido, né? Criem essas frases e de fato se sintam, pessoal, envolvidos pelo desejo acontecido. Lembrem que para a vibração fazer efeito, a gente tem que estar acima de 500 pontos, né? E aí, para reforçar esse conceito de visão, a Mary traz citações de pessoas bem famosas que conseguiram atingir o sucesso, né? Uma delas é o Henry Ford, que eu acredito que todos conheçam, e a outra é a Maya Angelou. Ela foi poetisa e artista americana. Vale um parênteses aqui, depois deem uma pesquisada na história dela, porque vale muito a pena. Ela foi assediada quando menor, passou por diversas situações na infância e conseguiu progredir assim na carreira e com sonhos que ela tinha de forma incrível. Amiga de Luther King, de Martin Luther King, realmente uma história incrível. O que a Maya falava? Olha só que interessante, pessoal. Ela falava que palavras significam mais que o que está escrito no papel. Elas têm o poder, através da voz, de introduzi-las com mais significado. Ela estava se referindo, quando ela falava em introduzir, ao subconsciente, pessoal. A ideia de plantar uma semente no nosso subconsciente, lembra disso? A gente não precisa repetir essas frases, caso vocês estejam pensando, pô, eu vou ficar repetindo isso durante o dia. Não precisa repetir na frente das pessoas. Faça isso sozinho, é até interessante que faça sozinho. Mas faça mais de uma vez por dia. 3 seria o ideal, pessoal. Uma de manhã, uma à noite, antes de dormir. E à tarde, por exemplo, tentem reservar um espaço para repetir essa frase com sentimento, se projetando lá na frente. E aí a frase de Henry Ford, ele diz: eu sei que o mundo é regido pela inteligência infinita, pelas leis invisíveis que governam resultados e que elas são matematicamente precisas. Muito boa a frase dele, né? Bom, pessoal, a gente está chegando ao fim desse resumão, tá? A aula 3, ela deixa bem claro a importância de nos projetarmos no futuro com nossos desejos, fala em escrevermos frases desses nossos desejos e para repetirmos essas frases, né, com sentimento, lembre da escala de 500 pontos ou mais, né, e se possível, repetirmos mais de uma vez, ideal seria 3, como eu falei, tá? Faça isso sozinho, em voz alta, tá? Lembrem que com a voz, quando a gente repete a frase em voz alta, a gente traz vibração. E isso ajuda a gente a induzir aos poucos esse desejo ao nosso subconsciente, né? Que com o tempo, o que acontece, pessoal? A gente passa a sentir esse desejo, né? Diariamente. E aos poucos as coisas vão começar a mudar em nossas vidas, né? A Mary traz diversos exemplos de pessoas que seguiram essas dicas e conquistaram muitas coisas, né? Eu mesmo disse num vídeo que minha vida ela vem mudando muito em várias áreas, né? Financeira, de relacionamento, vocacional, né? Mas eu vou dar um exemplo recente aqui que aconteceu comigo que foi muito interessante. Já é a segunda vez que eu recebo um e-mail, pessoal, de convite para participar de entrevistas ao telefone com uma duração de 1 hora. São empresas que trabalham com Research as a Service, pesquisa como um serviço, né? E aí eles me pagaram $250 a $300 para ficar 1 hora comigo no telefone. Pessoal, eu tenho 34 anos e isso nunca aconteceu comigo. Eu nem sabia que isso existia, para falar a verdade. Essa é a grande verdade. Então, um outro exemplo que eu posso trazer é de um investimento que eu fiz numa startup. Eu falei que eu falaria mais sobre esse meu
essa minha nova função, né, que eu acabei pivotando numa carreira depois de 15, 16 anos publicitária, e eu investi numa startup que obviamente tinham chances de dar retorno, mas a verdade é que nos últimos 4 meses esse investimento se multiplicou por 5 vezes e a tendência é só aumentar, pessoal. Enfim, as coisas acontecem quando a gente está de verdade sintonizado na frequência certa, e eu tenho certeza que se todos seguirem desta forma e seguirem os passos que a Mary dá, certamente a gente vai conseguir coisas diferentes na nossa vida, tá? E é isso, pessoal. Eu espero que tenham gostado desse resumão que eu fiz. Lembrem de marcar algum amigo aqui que está precisando desse tipo de dica, e assim vocês, claro, me ajudam também a divulgar esse conteúdo e meu propósito, que é ajudar as pessoas a terem consciência das dimensões espiritual, intelectual, física e emocional. Na próxima semana eu trarei aqui um resumão da 4ª aula, e nos próximos dias eu conto para vocês qual é o tema dessa próxima aula, tá bom? Desejo a vocês uma semana muito iluminada e cheia de agoras. Beijos e abraços.